Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso programa aqui pela TV Tal Beer. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Dama Beer Amber Lady. É uma cerveja de lager, ou seja, é uma cerveja de baixa fermentação, de cor caramelada, uma boa formação de espuma e apresenta bastante aromas adocicados de malte e pouco caráter de fermento. Uma cerveja leve, de final doce e seco. Essa cerveja vai harmonizar muito bem com o prato de hoje, que é um risoto de cogumelos. Então todos os sabores terrosos, mais fortes do cogumelo e toda a untuosidade do queijo parmesão que vai no risoto vai se contrastar e casar muito bem com o dulçor do malte dessa cerveja. Acompanhe aí! Bom, uma regra importante antes da gente começar o nosso risoto é o tipo de arroz que a gente vai utilizar. Risoto só se usa arroz arbóreo ou arroz carnaroli. Antes de tudo, a gente vai refogar nossos cogumelos, tá? Sempre refogar um tipo de cogumelo por vez, porque cada tipo de cogumelo tem um tempo de cocção diferente. O ideal aqui é que eles fiquem quase ao ponto. Vou começar com o cogumelo shiitake. É sempre importante, antes de começar o risoto, ter sempre à mão uma panela com caldo de legumes quente. Ela que vai hidratar o nosso risoto. Você pode fazer o seu próprio caldo de legumes ou comprar um no supermercado mesmo, que não tem problema. Quando a cebola estiver na metade do caminho, a gente vai adicionar um dente de alho picadinho. Agora a gente vai adicionar o nosso arroz sem líquido ainda, para refogar, para ele se acostumar aqui com a frigideira. Nessa etapa do risoto aqui, a gente vai deglaciar essa panela aqui. Adicionada a cerveja, a gente vai deixar esse líquido reduzir e concentrar todos os sabores. Bom, nossa cerveja já reduziu e agora vamos começar a etapa de cozimento do arroz do risoto. Tenho aqui o meu caldo de legumes já à mão. A gente vai adicionando aos poucos, mexendo, vê que está secando, adiciona mais até atingir o ponto de cozimento que a gente está querendo aqui. Nessa primeira etapa é importante sempre mexer o risoto para desenvolver todos os amidos dele e assim a gente vai ter um risoto bem cremoso, bem bonito. Agora que eu adicionei a segunda concha de caldo de legumes aqui no nosso risoto, eu vou aproveitar que eu tenho 30 gramas de cogumelo seco. Eles ficaram hidratando durante 1 hora no caldo de legumes. Vou adicionar apenas o líquido agora aqui no cozimento do arroz. O nosso risoto agora já está quase cozido e a gente vai adicionar o nosso trio de cogumelos já cozidos. Vou adicionar mais uma concha de caldo de legumes. Nós vamos agora para a finalização dele. Essa etapa é extremamente importante e todo risoto passa por esse processo. Nós vamos desligar o fogo. É importante no momento que desligar o fogo ainda haja um pouco de líquido no risoto. Nós vamos adicionar 10 gramas de parmesão ralado e 1 colher de manteiga sem sal gelada. Desliguei, começo a mexer vigorosamente agora para deixar o risoto bem cremoso e trabalhar o restante dos amidos do arroz. Para finalizar, 1 colher de sopa bem rasa de salsinha picada, só para dar uma corzinha. E agora vamos para a montagem do prato. Um prato fundo, vou adicionar o risoto bem ao centro. E eu vou finalizar o nosso risoto com um pouco de parmesão ralado.
pouquinho de azeite.